Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Umbanda Esotérica Iniciática. Hoje nós entraremos no item 15 da nossa apostila. Nós falaremos sobre os sítios sagrados da natureza. Nós já estamos numa fase bem adiantada do nosso curso, né? Graças a Deus já ensinamos todos os orixás, falamos sobre os guardiões, né? Foi muito bacana, contamos um pouco da história da Umbanda e isso foi muito importante porque a gente conhecer de onde vem a nossa raiz é muito importante, a nossa história, né? Então a gente compreende que a Umbanda, na verdade, ela está muito além do 15 de novembro de 1908, né? É um ensinamento cósmico que veio para o planeta Terra há milhões de anos atrás, que era a base do famoso Aum-Pran, que era praticado na Atlântida, né? E que também foi praticado na Lemúria. Então a gente tem aí informações de grandes mestres que trabalharam com o Aum-Pran, que depois virou o Aum-Bandã e que hoje é a nossa querida Umbanda, né? Há milhares de anos atrás. Lá na primeira raça humana do nosso planeta, a famosa raça Tupi, né? A raça vermelha, que depois se dividiu em dois troncos, né? O Tupi-Nambá e Tupi-Guarani. E toda essa informação a gente trouxe para vocês nesse curso, né? E agora nós entraremos nos sítios sagrados da natureza. Então nós já, sem mais delongas, vamos entrar para o nosso conteúdo. Agradeço a cada um de vocês pela presença na nossa aula. Agradeço de coração a cada um dos nossos irmãos que nos assistem pelo YouTube. Adoro quando alguém entra no meu Zap. Ah, eu estou assistindo a sua aula de Umbanda. Nossa Senhora, eu estou tendo outra visão da Umbanda agora. Adoro mesmo, viu? Então agradeço de coração a participação de todos vocês. Agradeço a participação de cada um de vocês também. E é com esse sentimento de gratidão que eu quero pedir vênia para que nós possamos começar a nossa aula proferindo uma oração que é a base de toda religião. A base da religião é a fé e a fé em ação é a oração. Por isso que a gente fala, oração quer dizer ora e age. Ora, ação. Ora e age. Vamos fazer a nossa oração para a gente começar o nosso estudo? Então vamos lá. Queridos irmãos, vamos neste momento elevar o nosso tônus vibratório, entrando em sintonia com a espiritualidade superior, nos conectando aos nossos mestres, nossos mentores, nossos guias, nossos amparadores, enfim, toda a nossa hierarquia espiritual pessoal. Podemos elevar a nossa oração ao alto, transformando nossas orações em uma única oração e depositando-a aos pés do nosso Criador. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, Jesus Cristo, nosso amado Mestre, nosso irmão maior, Maria, nossa Mãe Santíssima, Mãe de toda a humanidade, São Miguel Arcanjo, o arcanjo protetor do planeta Terra e protetor da nossa casa, guardião da meia-noite, guardião dos nossos trabalhos, mensageiro da espiritualidade superior, Dr. Bezerra de Menezes, o dirigente espiritual da nossa casa. Enfim, toda a hierarquia que nos ampara, nos orienta, nos guia, nos ilumina, nos mentoria. Em nome de Jesus, queremos pedir permissão neste momento para que possamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Primeiramente, agradecendo pela oportunidade que nos dão de mais uma vez estarmos reunidos em vosso nome. Agradecendo pela presença de cada um dos irmãos que estão aqui na nossa sala na noite de hoje. E é com este sentimento de gratidão que pedimos a tua permissão, ó Pai, para iniciar a nossa aula proferindo a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou e abrindo com chave de ouro o nosso estudo com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal. Pois a ti pertence o poder, o reino e a glória para todo o sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Maravilha, vamos começar a nossa aula e vamos para o item 15 da nossa apostila, os sítios sagrados da natureza. Desde o advento da humanidade no globo terrestre, a natureza tem sido uma fonte inesgotável de recursos bioenergéticos para a criação, evolução e sedimentação dos vários organismos que a compõem. As antigas religiões orientais, como o brahmanismo, o hinduísmo, o confucionismo, o budismo, além dos cultos ameríndios e africanistas, sempre valorizaram a natureza como essência catalisadora de energias para equilibrar a psicofisiologia do ser humano. É da natureza que se extrai os elementos necessários ao reajustamento das faculdades biopsicomotoras, tão importantes à mente, ao espírito e à parte corpórea. É na natureza que há uma maior interação entre o plano material e o astral, em contato com rios, florestas, cachoeiras, mares, campinas e etc. Absorvemos as vibrações emanadas do cosmo, que são recepcionadas por estes sítios de captação fluídico-espiritual. É na natureza que encontramos o habitat de certas formas espirituais de evolução diferente da dos seres humanos, chamados por alguns de gnomos, silfos, salamandras, ondinas e etc. O que na Umbanda nomeamos de elementais ou espíritos da natureza. Os elementais são os responsáveis pela manipulação etérea dos materiais existentes nesses sítios vibracionais, condensando partículas energéticas que muitas vezes são utilizadas por caboclos, pretos velhos, exus e crianças, dentre outros, para trabalhos de cura, desobsessão, neutralização de demandas e assim por diante. Olha só que bacana, gente. Os elementais sendo utilizados dentro dos trabalhos de Umbanda para que eles tragam da natureza as energias, os princípios ativos, as essências, para que possam ser feitos trabalhos de cura. Então eles trazem medicamentos, eles podem fazer trabalhos de desobsessão. Como que se faz um trabalho de desobsessão? Utilizando energias da natureza. Fazendo, por exemplo, uma queima de miasmas que está na casa da pessoa. Utilizando o vento solar criado com a energia das salamandras, que são os elementais do fogo, para fazer uma limpeza, uma purificação no ambiente da casa da pessoa. Sim? Salamandra não é cobra. Não. A salamandra espiritual é um elemental do fogo. Agora tem aquela salamandrinha que na verdade, não é uma cobra, é um réptilzinho. É tipo um lagarto, né? E aí tem elas de tudo quanto é jeito. Tem a salamandra de fogo, tem salamandra do deserto, tem um monte de espécies delas por aí. Mas essa é a física. Agora, a salamandra energética, que é um elemental do fogo, ela é um ser de pura energia. É bacana pra caramba. E ela trabalha na energia do fogo. É muito bom. Então você vê, inclusive, a energia de limpeza utilizando os elementais da água
para se lavar um trabalho de magia. Um ponto de ebó, um ponto de entrega, de demanda, de magia negra. Então, eles são extremamente importantes. E eles trazem toda essa energia da natureza, dos sítios vibratórios. E aí nós vamos falar de cada um desses sítios. Bacana isso, não é? Tal importância tem os elementais na dinâmica telúrico-cósmica, que aqui eu achei interessante. Deve ser aqui, né? No... Oi? Eu acho que é o Livro dos Espíritos. Já entendi. Que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, abreviaram. Que negócio é esse? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, no capítulo destinado à categoria e classe dos seres espirituais, cita a existência desses seres, os elementais, né? Que são responsáveis pela proteção, cultivo e manipulação dos elementos atinentes aos diversos campos vibratórios. Com a anunciação da Umbanda no plano físico, lá em 15/11/1908, pelo caboclo das 7 encruzilhadas, foram fixadas diretrizes para o correto e integral desenvolvimento da corrente astral. Dentre essas diretrizes, encontramos o culto, o trato e o usufruto por parte de médiuns e espíritos dos benefícios alojados nesses logradouros naturais. O caboclo das 7 encruzilhadas sempre orientava quanto à importância dos trabalhos efetuados nos rincões da natureza, no tocante principalmente à limpeza, reajustamento e fortalecimento dos centros de força, os chakras, e também os plexos nervosos, desintoxicação periespiritual e a asepsia da aura. É por isso que aqueles que são membros do Ser Humana já conhecem um costume que nós temos, que a gente quer estabelecer que ele seja anual, tá? Que é o banho de Maná, que a gente sempre faz numa área de rio ou cachoeira, né? Onde nós lavamos o chakra coronário dos médiuns com mel e leite. E Thalita foi no último, né? Exatamente. Teve gente que ficou fora de órbita uns... Exatamente. Teve gente que ficou fora de órbita uns 3 dias depois daquele banho. Porque é muita coisa que limpa. Então a gente utiliza a energia do local, utiliza o conhecimento sobre magia para poder trazer esses aparatos para dentro do nosso trabalho, para que nós possamos fazer o reajustamento mediúnico da equipe da casa, para que nós possamos fazer tratamentos, equilíbrio mediúnico, para facilitar, é como se fosse desobstruir mesmo a conexão do médium com a sua hierarquia espiritual, com a energia cósmica, até mesmo com seus orixás. Por isso é que nós temos um preceito que antes do banho de Maná, nós fazemos durante 3 dias o banho do nosso orixá, que é justamente para nos preparar para fazermos a conexão com o nosso orixá regente. E aí há todo um preceito de não comer carne, não praticar sexo, não ingerir álcool, estar em boa sintonia, em boa vibração. E aí, o médium que obedece e que segue à risca esses critérios, com certeza o banho dele tem um resultado muito mais poderoso. É bem melhor do que aquele médium que chega, o nosso banho era num domingo de manhã, chega e me liga no sábado à noite e fala assim, Dair, as ervas do meu orixá quais são mesmo? Peraí, hoje é sábado à noite. Era para você ter feito o banho quinta, sexta e sábado. Agora, no sábado, eram às 6 horas da tarde. Você está me perguntando que erva é a do seu orixá? É! E aí, pior ainda,
Entra um no grupo lá, que a gente criou um grupo para o banho. Entra um no grupo lá. Gente, deixa eu perguntar para vocês aqui. Eu vi lá que dentro dos preceitos não pode comer carne vermelha, né? Mas carne de porco pode, né? Porque carne de porco não é vermelha não, né? Gente, é nessas horas que o Adair começa assim. Aí fica assim, supletivo, supletivo. Por quê? Ai, meu Deus. Como assim? E eu vou falar maior para vocês. É médium antigão, é novato no seu mana, mas tem mais hora de macumba do que urubu de voo. E aí, eu vejo fazer um negócio desse, eu não acredito num negócio desse. Não acredito que esse cidadão está perguntando isso. Meu Deus do céu. Mas acontece, viu? Então eu estou alertando, porque isso vai acontecer lá no grupo que você frequenta. Lá no grupo que você dirige, lá no grupo que você criou, vai acontecer. Então, eu vou falar a real para vocês. Desenha, tá? Desenha. Vai lá e fala assim, ó, não comer carne vermelha. Aí você vai lá, coloca um porco, uma vaca, um javali, um catitu, coloca lá, ó, isso aqui não pode, tá, neném? Ainda dá um monte de giz de cera para os médios e fala, pinta aí, ó. Desenha. Pois é, minha sogra tem. Na verdade, correto é já levar para senzala na quinta-feira. Exato. Por isso que no candomblé tem aquele fechamento lá que você fica 21 dias trancado dentro de um quarto, sem ver ninguém e comendo só o que te entregam. Para não ter perigo de fazer. É 21 dias de preceito. É 21 dias de preceito. É, eu acho que nós vamos... Hã? No local, sim. Agora, aí tem gente que rapa tudo, né? Mas aí o que é divertido é porque é o seguinte, próxima vez nós vamos fazer o seguinte, vai vir todo mundo pro seu mano, eu vou trancar aquele portão ali. 3 dias aqui dentro desse seu mano. 60 médium. Porque aqui... Para quem está nos assistindo, não pode compreender. Mas para quem vem aqui, vocês já notaram que isso aqui é como se fosse um Fort Knox? É blindado isso aqui? Tanto que o muro mais baixo tem 3,30 metros de altura. O muro mais baixo tem 3,30 de altura. E com cerca elétrica em cima. Então, isso aqui... literalmente, se eu passar o cadeado naquele portão ali, acabou. Eu até brinco, eu falo que o ladrão, ele pode até entrar aqui. Eu quero ver ele sair. Eu quero ver ele sair. Se ele tiver usado a pedra do poder, ele sai. Só se for. Então, eu acho que eu vou fazer isso da próxima vez, sabe? Eu vou passar todo mundo para dentro do seu mana e tacar um cadeado ali. É 3 dias dentro do seu mana. 60 médium trancado dentro do seu mana. Eu quero ver. Ora, vamos lá, continuando, gente. Passou aí, o momento taquicardia passou. Vamos continuar. Alguns pensam que as florestas, rios, mares, pedreiras, etc., são lugares somente destinados à louvação dos orixás. O que é um engano. Em realidade, quando nós nos direcionamos a esses lugares, somos nós, médiuns, que recebemos as graças e os cuidados que todo aquele que serve de medianeiro à ação dos espíritos bons necessita ter. Por isso que é tão importante nós irmos a estes lugares e fazermos isso com dedicação mesmo, com devoção mesmo. Então, você ir tomar um banho de cachoeira, mas não chega lá e... Jerônimo! E pula dentro da água, não. Tem que ter respeito. Chega lá e pede permissão para adentrar naquele sítio sagrado. Chega lá e canta um pontinho de Mamãe Oxum. Ah, eu preciso cantar. Eu vi, mamãe. Não.
Tá lá. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Simples assim. Tem esse negócio de fazer escândalo para todo mundo ver que você é macumbeiro, não. Não precisa fazer comércio, não precisa fazer comercial da macumba, tá? Então você chega e faz sua oração caladinho. Fica lá caladinho, não vai ficar, e salve Oxum, e salve não sei quem, e salve Oxóssi. Não. Não precisa disso. Mas chega lá e pede permissão para adentrar naquele local sagrado. E não faz igual o Odair, que a hora que pulou lá de cima gritou, salve Oxum! Teu jeito, não aguentei. Então, você pode ir e pedir permissão para entrar no mar, por exemplo. Pede permissão para Iemanjá, pede permissão para os elementais da água salgada, pede permissão para as sereias, para os tritões, para todos os elementais da água. Pede. E aí entra com respeito. Vai lá e dá o seu primeiro mergulho com o propósito de molhar o seu ori, molhar o seu chakra. E aí depois você pode brincar à vontade, pegar fogo, para plantar bananeira, fazer o que você quiser. Enterrar na areia, fazer castelinho, o que você quiser. Mas ao chegar no sítio, chegue com respeito, com veneração. Peça permissão para adentrar, peça permissão para Oxóssi para adentrar num local de mata. Peça permissão aos boiadeiros para adentrar numa fazenda, num local de fazenda, de criação de gado. Para andar pelos caminhos. Vocês já viram aqueles trieiros que o gado faz no meio do mato? Pois é, andar naquele trieiro ali, aquela ali é a trilha do boiadeiro. Pede permissão para andar naquela trilha. Faz a coisa direito. Agora não, eu vou chegar lá e que se dane. Né? Principalmente quem é médium, viu? Chega chegando. Médium que chega chegando, eu já vi médium chegar chegando, pulou lá dentro do rio, sem fazer uma só saudação. Você já viu aquela cena daquele filme Cafundó? Que aparece o Exu e coloca o pé na frente, o rapaz... E o cara cai. A sua mãe te ensinou a pedir licença para poder entrar no... Não entrar na casa dos outros, não? Exatamente. Então, tenha respeito. Eu estou falando porque eu já vi uma pessoa que ela pulou dentro da água, médium, pulou, chegou e pulou dentro da água, né, tal. E começou a passar mal. Teve que a galera ir lá acudir, porque senão ia afogar num lugar que a água dava na cintura, porque começou a passar mal. Então, as pessoas têm que ter reverência. E principalmente o médium, porque ele é uma esponjinha de energias. E o pior é aquela pessoa que fala, eu vou louvar a mamãe Oxum e vai para aquela cachoeira lá em Pirinópolis que você chega lá, tá cheio de noiado lá puxando o cigarrinho do capeta. Dá certo, não. É melhor você ir no corguinho do que você ir numa cachoeira dessa. Tem que analisar bem, viu, o local que você vai. Vamos lá. Durante uma gira ou sessão nos campos vibratórios, somos ofertados por nossos guias e protetores com uma contínua carga de fluidos positivos, cujos elementos constitutivos são retirados das flores, folhas, raízes, água doce, água salgada e etc. Neste aspecto, o trabalho de nossos amigos espirituais é facilitado, pois estando em seus aparelhos em contato direto com a natureza e por isto sujeitos a influências das energias dali emanadas, a missão de impregnação fluídica positiva torna-se mais eficaz, o que seria difícil acontecer longe desses campos. Por isso é que tem trabalho nas matas, é por isso que tem trabalho nas pedreiras, é por isso que tem trabalho nos rios, por isso que tem trabalho nas cachoeiras, por isso que tem trabalho nas praias. É por isso que tem trabalho nesses campos vibratórios, nesses sítios vibratórios, porque é necessário para que se consiga
trabalhar energeticamente tudo o que precisa. Porque poderia muito bem a gente organizar, por exemplo, um amaci ou um banho de maná aqui nas dependências do Ser Humana, sem nenhum problema. Igual lá na Fresla, lá na ordem iniciática, como é muito médium, então eles preferem fazer o banho lá no próprio espaço da Fresla, no próprio Congá. Daí, e esse pessoal que faz ritual e aí faz a piscina? Faz na piscina? Olha, eu vou falar a real para você. Não é a mesma coisa. Tá, tem água doce ali? Tem. Mas cheia de cloro, cheia de produto para tratar, cheia de parrilha e mais um monte de coisa. Não tem contato, ainda toma um golinho. Não tem contato com a terra. A piscina ali ou ela é de vinil, ou ela é de fibra, ou ela é de azulejo. Então não tem contato com aquele barro lá do fundo. E aí como que você está conectado com o Nanamburuquê? Na verdade precisa de conectar com os elementares. Exatamente. Como que você está conectado com o Nanã? Não está. E na água da piscina, cheia de parrilha, cheia de cloro, cheia de um monte de trem lá, vocês acham que tem elemental ali? Não mesmo. Então, não é a mesma coisa não. Vou ser bem honesto com vocês, não é a mesma coisa, né? Então a gente tem que ter sabedoria com relação até a escolher o local. Entre fazer um negócio desse aí e fazer o banho a seco, igual faz lá na Fresla, lá na ordem iniciática, melhor fazer o banho a seco lá na ordem iniciática, porque pelo menos está dentro do templo, tem a proteção da hierarquia da casa todinha. É bem melhor. É bem melhor do que você ir na casa de alguém, ou num retiro, num espaço de eventos, não tem nem comparação. É bem melhor você fazer isso lá dentro do Congá, que pelo menos tem a proteção da espiritualidade superior, que está ali presente na casa 24 horas por dia. Devido ao acúmulo de cargas eletromagnéticas densamente negativas sobre as cidades, produto do atual estágio consciencial e comportamental das pessoas, os fluidos dos sítios vibratórios sofrem, quando direcionados a outro lugar, o ataque de energias negativas, chamadas formas pensamento, e também de espíritos de baixa vibração, os famosos quiumbas, que são desqualificados, que impedem o total ou parcialmente que aquelas energias cheguem ao seu destino. Ah, não, nós vamos fazer numa chácara lá no Jaó. Nós vamos fazer na casa do fulano ali no setor aeroporto. A energia não chega como deveria. Não atua como deveria. Oi. Chuva, pode? Água da chuva? Fazer na chuva. Fazer uma limpeza na chuva, muito importante. Tá certo que o banho de chuva é fundamental para o equilíbrio mediúnico. Qualquer negócio, aquela vantagem de montar um tempozinho ali, Aham. mesmo que esteja chovendo, se for muito necessário, é interessante. O banho de chuva é fundamental para os médiuns. Eu conheço médium que todo ano ele só não toma banho de chuva nas primeiras chuvas, porque as primeiras chuvas elas limpam a atmosfera. Tá pesada, cheia de metal pesado, cheia de poluição e tudo mais e tal. Mas depois que passa um tempinho, que a chuva dá uma limpada na atmosfera, aí eles correm para a chuva para tomar banho de chuva. Pode sim, pode e deve tomar banho de chuva sim, é muito bom. E inclusive ajuda até na nossa imunidade, a resistência do nosso organismo, viu? Porque esse banho frio da chuva, ele ativa o nosso sistema imunológico, sim. Em casa cisterna, de vez em quando eu ligo a mangueira lá porque... Não, é bom demais, água de poço artesiano, água de cisterna, água de bica, é muito boa. É boa mesmo, em todos os sentidos, gente. Porque ela tem um tambor, ela água da chuva. Se eu pego aquela água e molho as plantas, elas ficam assim. É outra vida, não é? É outra vida.
Porque ela não está cheia de química igual a da torneira. Ela não está cheia de química igual a da torneira. É bem mais saudável, né? Então, a gente vê que realmente é bem mais importante, é bem mais eficaz. Voltar a ser criança, né, Léo? Criança brinca. Exato, brinca na chuva, brinca na enxurrada. Exatamente, brinca na enxurrada. Eu lembro que quando eu tinha 12 anos, eu perdi minha primeira namorada, porque ela me viu brincando na chuva, brincando na enxurrada, vocês sabiam? Minha primeira namoradinha, a primeira namorada que eu tive na vida. Aí, um dia, choveu pra caramba lá na minha cidade, e a galerinha, eu tinha uma galerinha lá, uns 15 moleque, que a gente inclusive estava vindo do mato, a gente tinha ido para um córrego tomar banho lá no córrego. Só que aí, quando a gente voltou do córrego, pegou a chuva, e aí pensa no enxurrador na massa. E aí a gente começou a brincar na enxurrada. E brinca, e brinca, e brinca, e brinca, e brinca, e aquele frevo danado. Quando eu olho, a menina passando com a mãe dela, sombrinha, passando. E eu lá no meio da molecada, pegando fogo. Não deu outra. Tá lá, o moleque ganhou as contas. Oi? Você conheceu o Clube dos Caçadores? Sim, lá na saída de Aparecida. Eu além de ir de bicicleta pra lá, quando eu subia, eu brincava naquele salão lá, naquele granito, escorregar. Pois é bom demais. Pois é, olha aí. Dessa forma, a natureza constitui-se em fonte de equilíbrio, reequilíbrio, harmonização, desintoxicação, asepsia, imantação e caridade frente aos trabalhos de Umbanda. Olha o tanto de coisa importante. Equilíbrio, reequilíbrio, harmonização, desintoxicação, asepsia, imantação e caridade. Os orixás são aspectos da divindade. A gente estudou muito sobre isso, não é? É a frequência de Deus se manifestando na natureza, não é? Altas vibrações cósmicas que se rebaixam até nós, propiciando a apresentação da vida em todo o universo. Olha que bacana. Por isso que eu batia tanto nessa tecla, né? Gente, orixá não é africano. Orixá é universal. Tá aqui, ó. Propiciando a apresentação da vida em todo o universo. Resumindo, eles são muito mais antigos do que o tal do africano. Muito mais antigo do que o planeta Terra. Muito mais antigo que o nosso sistema solar. Muito mais antigo do que a Via Láctea. Por quê? Porque foram eles que criaram tudo isso. Foi a partir deles que tudo isso foi criado. Eles são os 7 sopros de Deus. Eles são os 7 sopros divinos, né? E para vocês verem o poder que isso tem, hein? Cada um dos orixás tem peculiaridades e correspondências próprias na Terra. Cor, som, mineral, planta regente, elemento, signo zodiacal, essências, ervas, entre outras afinidades astromagnéticas que fundamentam a magia na Umbanda por linha vibratória. Por isso é que nós estudamos todos os orixás sempre falando linha vibratória de Orixalá, linha vibratória de Ogum, linha vibratória de Oxóssi. E olha só, fundamenta as afinidades astromagnéticas e fundamentam a magia. A magia vegeto-astromagnética, que aí traz a energia de todos esses elementos, de todos esses componentes, até mesmo uma pedra lá nesses sítios energéticos, ela tem a sua essência. Por quê? Porque a pedra, ela não é feita de moléculas. Essas moléculas não são feitas de átomos. Esses átomos não são feitos de núcleo e eletrosfera. O núcleo de prótons e nêutrons e a eletrosfera de elétrons, não é?
E a gente já viu através da experiência da dupla fenda que o elétron tem consciência. Então, quando você pega uma pedrinha lá na beira do rio e vai fazer aquele esqueminha de jogar a pedrinha para ela sair quicando na água, lembre-se que ali tem consciência. Tem presença de Deus naquela pedrinha. Quando você chega na água, que você vai lá e pega a água, qual a fórmula da água? H2O, não é? 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio, não é? Como eu expliquei para vocês, o átomo tem tudo isso que eu expliquei, não tem? Então ali tem consciência. Ali tem energia, tem vibração. É só vocês se lembrarem da experiência da dupla fenda, que os elétrons estavam fazendo os cientistas de bobos. Quando o cientista estava olhando, ele se comportava como partícula. O cientista virava as costas, ele se comportava como onda. O cientista voltava, ele voltava a se comportar como partícula. Aí o que eles fizeram? Botaram uma câmera para filmar. Ele foi, percebeu a presença da câmera e continuou atuando como partícula. Ele fez os cientistas de bobos. É interessante que essa teoria chegou em várias áreas do conhecimento, por exemplo, filosofia. Já tem professores de filosofia trabalhando essa teoria da dupla fenda e levando para a sala de aula. Olha aí, que fantástico, né? Uma informação aqui que eu ainda não tinha, ó. Professor de filosofia, utilizando a teoria da dupla fenda para poder trabalhar teses filosóficas dentro de uma sala. Um exemplo, tem vídeo gravado dela, uma professora bem famosa, chama Lúcia Helena Galvão. Ah, conheço demais, hein? Nossa, da Nova Acrópole. Exatamente. E ali pensa numa mulher que tem um cabeção. Nossa, quando eu crescer eu quero ser daquele tamanhozinho. Tá doido, né? Então, realmente, a gente vê aí, ó, que é algo muito maior. É algo muito mais sério. Quando você vai lá, igual, por exemplo, um dia me orientaram, Odair, toda vez que você entrar numa área de mata, providencie um cajado. Não vai lá e corta um pau, não. Vai lá e pega um seco que está caído e tira um cajado ali. Ande com um cajado. Aí eu, na minha ignorância na época, né? Para matar cobra? Não. Eu falei, caraca, que negócio é esse? Ela falou assim, porque com o cajado vão te reconhecer como alguém que está entrando ali com autoridade. E você ir lá e pegar um cajado de pau seco, você respeita o ambiente. Você não foi lá e cortou um galho, você não foi lá e cortou uma árvore. Anda com o cajado. Não precisa nem ser grande, mas ande com o cajado. Viu aquele caso lá em São Paulo que eles derrubaram uma árvore centenária para colocar um outdoor de preservação do meio ambiente? É para acabar o piqui do Goiás, né? Derrubam uma árvore centenária para colocar um outdoor com propaganda de preservação ambiental. É por isso que de vez em quando eu perco a paciência e falo para Deus, não, volta os dinos. Traz os dinos. Eles são mais conscientes, eles são mais inteligentes que a gente. Não, faz isso comigo não. Volta, deixa o dino voltar. Porque, pelo amor de Deus, é para acabar o piqui do Goiás. Encontramos nos sítios vibracionais dos orixás sempre os 3 reinos, animal, vegetal e mineral. Os 7 sítios vibracionais principais são mar, praia, rio, cachoeira, montanha, pedreira e mata, os quais descrevemos a seguir. Olha só que bacana, né? Olha o tanto de sítio vibracional que nós temos.
né? Odair, aonde eu moro não tem rio, não tem cachoeira, não tem praia, não tem... Como que eu vou fazer? Uma pedreira, uma mata, uma montanha que você for. Uma montanha que você for. Os desertos se encaixam onde? Oi? Os desertos se encaixam onde? Os desertos... Os desertos, eles são assim considerados ambientes em que houve uma modificação energética com a perda de vida. Você pode observar que o deserto é sempre muito pobre em matéria de vida, né? Por quê? Porque todos os desertos, eles sofreram algum tipo de modificação, algum tipo de metamorfose. Por exemplo, o deserto do Saara, hoje nós já sabemos que o deserto do Saara já foi um mar. O deserto de Gobi também já foi mar. O deserto do Atacama, no Chile, inclusive tem até reservas de sal. Já foi um mar, né? Então, ali houve uma mudança de panorama energético muito profundo. Então, eles não são considerados adequados para os rituais de Umbanda. Também. Por isso é que existem outras religiões e outras culturas que têm seus rituais no deserto. Como, por exemplo, os árabes, os beduínos, né? Nas geleiras lá os esquimós, né? Os antigos vikings que seguem, os escandinavos que seguem a mitologia nórdica, né, lá com Odin e Companhia Limitada, né? Então, cada sítio tem o seu propósito. Aqui nós citamos esses 7 porque são os 7 mais comuns aqui no Brasil, né? Deserto aqui no Brasil, a gente pode encontrar algo tipo assim, lá no Nordeste, ali nos Lençóis Maranhenses, né, e tudo mais. E lá nos próprios Lençóis Maranhenses tem a prática do voodoo, né, que lá chama vodum, né? Tem a prática do vodum, que é tudo praticado lá naquela energia lá dos Lençóis Maranhenses, né? A energia provavelmente bem mais pesada. Não, o vodum é chapa quente. Tem uma outra também lá da região do Maranhão. O Ifá? Não, tem um nome. Eu conheço muito o vodum, povo de Légua. Povo de Légua, o vodum, o Ifá. Tem muita coisa, tem muito disso lá no Maranhão. Vai buscando na mente aí, depois você passa para nós a informação. Agora nós vamos estudar cada um desses sítios. Olha só, o mar. Tudo no mar é movimento. O seu incessante vai e vem é a própria pulsação da vida, com a sua expansão e contração, cheia e vazante. Aquela questão das marés, né? Maré cheia, maré vazante, levando tudo o que é negativo e transformando-o e devolvendo convertido em positivo. Olha que bacana. O mar leva e depois ele traz de volta, não é? E, inclusive, é muito comum a gente encontrar algumas situações assim, em que pessoas que se afogam, por exemplo, o mar puxa e depois ele devolve nas praias. Em algum lugar aparece. Né? Oi? Em algum lugar aparece. Em algum lugar aparece. Né? Oi? Ah, mas o problema é que ele não caiu numa praia, né? O helicóptero caiu em outras quebradas lá, né? Então fica meio complicado. Mas olha só que interessante, né? O seu propósito, né, de som expressa essa possante e magnífica transformação. O som que o mar produz. Eu já vi gente que virou para mim e falou assim, Odair, meu sonho era morar na praia para ficar ouvindo o barulho do mar. Nossa, é gostoso demais aquele barulho constante da praia e patati patatá. Eu quero morar na praia. Foi lá e comprou um apartamento num condomínio bem de frente para o mar.
Um ano depois estava lacrando as janelas, colocando em isolamento acústico. Eu não aguento esse barulho mais! 24 horas na minha cabeça! Oi? Tambor de mina. Aham, exatamente. Tambor de mina. Eu fiquei umas 8 horas lá na garganta do diabo, lá no Rio Paraná. Ele começa uns 300 metros de largura e de repente afunila numa garganta de pedra. É a mesma coisa que você tá na traseira de um avião a jato. Não. Não conversar com ninguém. Não dá não. Não tem jeito, né? Então, vocês veem aí o quanto esse movimento de cheia e vazante do mar é importante, esse leva e traz, esse fluxo do mar é importante para a limpeza das energias. Por isso que vocês, a gente brinca, né, muito, que geralmente nas festas de Réveillon, quando a gente vê... Eu nunca passei o Réveillon no mar, mas a gente vê os memezinhos, né? Do pessoal lá bêbado na praia, e aí a gente vê sempre o memezinho, né? Iemanjá devolvendo as oferendas. O povo bêbado na praia e as ondas batendo nas pessoas ali. Iemanjá devolvendo as oferendas aí, ó, que o trem aqui tá ruim, né? A única vez que eu fui contemplar, nessa época não tinha telefone celular que filmava aqui, não tirasse foto do Mas é uma coisa louca, você vê a lua cheia saindo lá de dentro do mar. Ah não, isso aí eu já vi. É muito Eu já tive essa oportunidade. É incrível, né? Exatamente, ela sai enorme e principalmente na região do Nordeste, que é aí que ela fica gigantesca mesmo, é absurdamente grande. E o que é legal é porque conforme ela vai subindo, quando ela aparece lá o mar está recuado. E conforme ela vai subindo, o mar vai voltando. Porque o magnetismo dela, a gravidade dela, puxa o mar. Então ela vai subindo no céu, conforme ela vai subindo, a maré vai voltando. É bacana isso. Eu já fiquei urubu observando isso aí na praia quando eu fui. Agora vamos lá, para a praia. Tem praticamente a mesma composição do mar, sendo condensadora, plasmadora, fertilizante e propiciatória. Faz um potente equilíbrio elétrico, desimpregnando, descarregando excessos e promovendo o equilíbrio da energia interna do indivíduo. Por isso é que é importante quando a gente vai na praia, a gente entrar em contato mesmo com a natureza, e botar o pezinho lá na areia. Eu tenho uma amiga que ela tem um certo asco de andar descalça, ela não anda descalça. E acreditem, ela vai na praia, ela não põe o pé na areia. É zero mesmo. Ela não bota o pé na areia. Mas ela senta. Hã? Mas ela senta. Não. Nem chega perto da areia. Sério mesmo. Ela vai, tem aqueles barzinhos de praia, ela fica lá no barzinho de praia só curtindo ali no calçadão, só curtindo o visual. Ela não entra na água e ela não põe o pé na areia. Ela tem medo de dar descarga. Sei lá o que acontece. Mas é importante, a praia, a areia da praia, ela tem essa função de limpeza, adstringente, de limpar mesmo, de esfoliar mesmo. Quando a gente fala de esfoliar a pele com a areia, não tá muito além da pele, de tirar as células mortas da nossa pele. Tá muito além disso aí. É de tirar a energia mesmo. Ectoplasma que estava entupindo ali os seus poros. Ectoplasmia, efeitos de ectoplasmia. Então, a gente tem que aproveitar, e principalmente porque há ali uma mistura muito importante, que é a mistura da areia com o sal do mar. Se você for lá pegar a areinha da praia lá e botar na boca, você vai ver que ela é salgada. Então ali tem o efeito antisséptico do sal mais puro, que não é esse sal que a gente compra no supermercado aqui entupido de iodo e mais um monte de coisa. Com certeza. O rio, ele é condutor,
fluente e sem ser condensador, porque ele leva tudo, né? Ele não leva e traz, ele leva e pronto, acabou, né? É igual aquele ditado que fala, ó, tem muita água para passar por baixo da ponte, não é? Pois é porque a água que passou debaixo daquela ponte ali, nunca mais vai passar de novo. É outra, exatamente. Faz as energias fluírem, também vitaliza. É muito importante numa purificação astrofísica do indivíduo e na eliminação de cargas negativas. Os médiuns do Seu Mana que fazem o banho de Maná lá no Rio, é o que o digam. O tanto que isso é forte. O tanto que a energia do rio é forte. É muito boa mesmo. A cachoeira, que é o meu sítio favorito, gente. Isso aí tá de longe, assim, disparado. O sítio favorito da Cássia é o mar. O meu é a cachoeira. Como o mar fica longe daqui, a cachoeira fica bem mais perto, eu saio no lucro. Eu saio no lucro, né? É de longe o meu sítio favorito. Também? Ah, aí, ó. Pois é. É porque no mar você não pode mergulhar de olho aberto, arde tudo. Ninguém merece, tem que botar óculos de proteção. Pois é. Agora na cachoeira não, você vai lá no fundo do poço e vê as pedrinhas lá. Assim, cata pedrinha no fundo do poço. Tem uns poção top. Na hora que você pula. Exatamente. A água é tão cristalina que você olha um poço de 3, 4 metros. Tem um poço ali em... Como é que é o nome? Cocalzinho. Não. É Cocalzinho? Não. É pra cá. É pra cá de Cocalzinho? Não. Não. Ali entre Pirinó. Corumbá. Tem uma gruta lá, porque todo mundo aqui conhece o Salto de Corumbá, né? Pois é. Tem uma gruta lá que o pessoal adora pular lá de cima. Já foi lá na gruta, não é? Hã? Exatamente. A água lá dentro, ela está o ano inteiro a 10 graus. A 10 graus. É o ano inteiro a 10 graus. E você olha, você vê os peixinhos no fundo. Tem 5 metros de fundura. Você vê os peixinhos nadando lá no fundo. E tem uma entrada assim, né? Tipo, exatamente. É incrível lá, não é? Passa na ponte suspensa, a ponte de cabo de aço, não é? É bacana ali. Pois é. Eu adoro esses programas de índio. Eu adoro esses programas de índio. Ah, você que é idoso, né? O tal do idoso é um problema sério. Porque eu, igual, por exemplo, lá na Chapada, lá no parque da Chapada dos Veadeiros, eu já andei 18 quilômetros para chegar na cachoeira. E aguentando 4 mulheres falando no meu ouvido ainda. Ai, tá quente. Ai, tá longe. Ai, não chega não. Elas estavam parecendo o burro naquele filme do Shrek. Lembra do Shrek 2? A gente já chegou? A gente já chegou? A gente já chegou? Não, e na volta ainda foi um espetáculo, né? Porque na volta, as 4 prostadas, e aí o que elas fizeram? Elas me fizeram de burro de carga. Eu catei as 4 mochilas, das 4, abracei as 4 mochilas e voltei com essas 4 mochilas. E sem falar num episódio muito cabuloso que aconteceu. A Cássia andando no sol quente, no meio das pedras, porque ela é cheia de cristais e pedras, eu não sei que diacho que aconteceu, que o tênis dela descolou o solado. Arrancou de fora a fora o solado. E aí como que essa mulher caminhava? Lá vai o Odair tirar o tênis dele, eu tirei meu tênis, dei pra Cássia calçar, peguei uma chinela, uma havaianinha da vida, botei no pé e fui caminhar e fiz isso tudo de chinela no pé. O negócio é tenso, o chinelinho chegou só o pó da paçoca. Mas adoro cachoeira e
quer me chamar para um programa que eu tenho certeza que você vai me agradar, ó, daí vamos na cachoeira tal. Tem um amigo meu que ele adora me chamar para ir na Cachoeira Paraíso, lá em Pirenópolis. Que aí ele fala que a Paraíso não tem trilha. A Paraíso você chega, encosta o carro, anda 50 metros, você está dentro d'água. Né? Aí ele fala, é dessa que eu gosto. Hã? Eu também adoro trilha. Nossa, adoro trilha. Não, e ainda mais raizeiro do jeito que eu sou. Eu saio, nossa, isso aqui é tal planta, nossa, isso aqui é bom para isso, olha aqui, isso aqui, não sei o quê. E eu saio, não, e lá na Chapada, eu saio catando cristal no chão, porque é cheio de cristal no chão. Eu saio catando cristal no chão e vou enchendo a mochila. Vocês não sabem o peso que a mochila fica a hora que eu volto. Mas a cachoeira. Encontramos elementos coesivos das pedras, que é o mineral, e da água potencializada na queda da cachoeira, que produzem ou conduzem várias formas de energia. Olha que bacana. Como as águas fluem num só sentido, purificam, descarregam, vitalizam, equilibram e fortalecem o indivíduo como um todo, no físico e no etérico. A pedreira reestrutura a forma, regenera, fixa, condensa, plasma e dá resistência mental, astral e física ao indivíduo. Gente, confesso para vocês, eu não acreditava nesse poder das pedreiras, não. Por quê? Porque eu era Kardec, né? Eu era kardecista e não tinha esse negócio de ir para o meio do mato, não tinha esse negócio de ir para a cachoeira, acender vela de jeito nenhum, né? Então, um dia, um amigo meu que tem uma chácara aqui pertinho, e lá na chácara dele, ele tem uma pedreira gigantesca, que já foram várias mineradoras lá querendo arrendar a chácara dele para extrair pedra, e ele, mineradora destrói, não deixo, é para deixar essas pedreiras aqui. E a chácara dele é tipo assim, é numa serra, bem no início de um vale, que de lá, do meio das pedras, você vê o vale lá embaixo, aquela coisa mais linda do mundo. Tem uma nascente lá, que tem uma represa, aí dessa represa tem uma cachoeirinha, e essa nascente desce e forma um ribeirãozinho que corta o vale, a coisa mais linda do mundo. Aí um dia ele me chamou para ir lá, eu falei, chama o Wilson. Fazer o que lá, Wilson? Não, porque eu tô querendo fazer uma meditação lá e tal. Ele é adepto da meditação, e inclusive ele dá aula no Ramatiz de meditação. Ele é adepto da Vipassana, gente. Ninguém merece meditação Vipassana. Alguém que conhece? É 12 horas de meditação. É 12 horas de meditação. E sentado em posição de seiza. Viu? Sentado em posição de seiza. Vocês não estão entendendo o rala que é. Isso, que bota as pernas para trás e você senta sobre o calcanhar. E aí, pelo menos ele, lá no instituto, ele utiliza uma espécie de banquetinha que ele coloca em cima da panturrilha aqui e senta na banquetinha para não sentar em cima da panturrilha. Mas eu já vi gente que faz Vipassana que é 12 horas em cima da panturrilha. Ou aquilo ali, a hora que sai, não tem perna mais não. Levanta como? Tem perna mais não? Pois é, um guindaste para levantar. Né? Não, e outra... Ele mesmo já falou para mim, Odair, o dia que você for fazer a Vipassana, você vai me xingar, das 12 horas você vai me xingar 11 horas e 30 minutos. Porque os primeiros 30 minutos você aguenta, eu tô firme. Mas depois que começa a doer, que começa a adormecer, que começa a incomodar, aí só vem eu na sua cabeça para você me xingar, cara. Não dá outra. Aí ele falou assim, ó... Tem que ser com muito tempo, muita prática para você conseguir fazer a meditação sem lembrar de xingar seu mestre. É duro. E aí ele me chamou para ir lá na pedreira, né? Fazer essa meditação lá. Aí eu fui com algumas pessoas, a Cássia foi comigo,
E foram algumas pessoas que, inclusive, foi a oportunidade que eu tive de conhecê-las. A Crisane Braga, a Maria Ângela Campo, a Maria Ângela Lousa, e mais algumas pessoas. Todo mundo, assim, desse universo zen, sabe? Esse povo meio riponga. Aí eu falei, vou lá, né? Beleza, vou entrar na vibe desse povo aí. Aí chegamos lá e fomos fazer uma meditação conduzida. Né? A menina conduzindo a meditação. E no meio das pedras lá, a gente sentou nas pedras. Cada um caçou uma pedra e sentou na pedra para fazer a meditação. E aí eu fui e sentei lá, né? Falei assim, vamos ver o que dá. Hã? Vamos ver o que... Mas se você deita, você dorme e não medita. Mas na pedra. Não, dorme. Aí o que aconteceu? Odair senta na pedra para meditar. E ela começa, né? O processo lá é conduzida a meditação. Então ela ia dando os comandos. E o Odair estava assim, era um dia de muito sol, então o Odair só ficava assim, com o olho fechado, vendo uma andalinha, né? Porque é por causa da luz do sol. Eu não estava chapado de ayahuasca, não, gente. Era só do sol mesmo, tá? Vendo mandalinha, né? Por causa do sol e tal, aqueles negocinhos passando e tal. Passava um passarinho e tal, aí o Odair olhava. Jesus! Aí o que aconteceu? Eu fui e falei assim, não, eu vou concentrar, né? Não é possível. E comecei a concentrar. Gente, por Deus. Ela foi e falou para mim, ative seus animais de poder. Eu, nessa época, não sabia nem o que era animal de poder, não. Totem, patrono, não fazia a mínima ideia. O Daemon lá a bússola de ouro, tem os Daemons, né? Aciona o seu Daemon. E aí eu fui... Tá, mas eu não sei o que é o meu animal de poder. O que eu vou ativar, né? Eu não sei, eu nunca fiz nenhum tipo de trabalho para saber que animais de poder eu tenho. Quando do nada, gente, do nada, apareceu a imagem assim, do nada, de um falcão. Um falcão. Aí eu vi o falcão mergulhando no vale. Eu estava vendo o vale por cima. Gente, vendo casa, vendo curral, vendo vaca, vendo gente, no vale, vendo o leito do ribeirãozinho assim. E eu, caraca, meu animal de poder é um falcão. Nossa, que legal, né? E eu curtindo aquela vibe lá. Quando, de repente, eu senti, é como se fosse assim, algo fungando mesmo, sabe? E eu... Gente, tem mais coisa vindo aí. Quando eu vi um caminho, como se fosse uma trilha no meio da mata, não, um lobo. Aí, gente, eu tinha visão do vale por cima com o falcão e por baixo com o lobo. Até as pedras, os caminhos, as grotas. Depois, isso foi tão sério que depois eu virei para ele e falei assim, ó, tal lugar tem uma fazenda que tem um negócio assim, assim, assim. Tem. Tal lugar tem uma grota assim, assim, assim. Tem. Eu falei, pois é, eu vi tudo isso. Tudo. Eu posso falar para vocês que essa foi a minha primeira experiência xamânica. Foi minha primeira experiência xamânica. Isso foi lá em 2011, né, vida? Foi em 2011 que isso aconteceu. Minha primeira experiência xamânica. Tanto que isso mexeu tanto comigo, que aí eu corri para a consagração de ayahuasca em 2012. Eu falei, não, quero ver que mais que tem aí. E aí lá na consagração de ayahuasca é que eu conheci que, na verdade, eu não tinha um animal de poder. Eu tinha 7 totens, 7 animais de poder. E eu... Aconteceu com você, né? Apareceram quantos? Foi um macaco, foi uma onça, foi um peixe. Aí, ó, já 3. E o meu filho com o formato de um bicho.
Cabeça. Não, mas aí, ó, seu filho já é outra relação, né? Mas totem, você já puxou 3. Já puxou 3. Olha aí, a onça, o lobo e a cobra. Tá vendo? Eu fiquei assim, que negócio mais doido. E depois disso foi super bacana, porque eu comecei a fazer o seguinte, a conseguir identificar o animal de poder das pessoas se eu me concentrar. A identificar o animal de poder da pessoa se eu me concentrar e a sua origem cósmica. Por isso, preciso nem falar nada, né? Exatamente. Eu comecei a identificar até a origem cósmica das pessoas só de olhar nas pessoas. Tanto que teve um rapaz lá de Brasília que ele tá vindo aqui, olha só, vindo de Brasília para fazer tratamento aqui. E ele é médium, trabalha num grupo lá e tudo mais e tal. Aí ele foi e virou para mim e falou assim, Odair, qual é a minha origem cósmica? Você consegue identificar? Eu falei assim, olha, tem que concentrar e tudo mais e tal, mas vamos ver o que que dá. E aí, no fim, era um tratamento de médico, era um tratamento de doutor. Quando terminou o tratamento de doutor, eu virei para ele assim, do nada, siriano, felino, da subespécie de tigrês. Ele. É por isso que eu tenho essa coisa com tigre. Eu falei, como assim? Eu tenho um tigre tatuado no braço. Eu sou louco com tigre, eu sempre fui fissurado com tigre. Sempre tive o arquétipo do tigre, tudo pra mim é tigre. Então eu sou siriano, felino e da raça tigresa. Que trem mais doido, gente, tem tudo a ver. Aí a mulher dele virou um inferno no meu pé, né? Você tem que saber o meu também, agora é eu. Isso aí não é assim não, tá? Ó, daí não liga e desliga assim não, tá? O negócio vem quando... o telefone... mais ou menos isso aí. O telefone toca de lá pra cá, tá? Exatamente, não é na força do Wi-Fi não. Ora, mas é super interessante, né? E aí a gente vê aqui, ó, a pedreira, ela reestrutura a forma, regenera, fixa, condensa, plasma, dá residência mental, astral e física ao indivíduo. Resistência. Resistência, olha só, né? Chegando na tal da cachoeira lá de 105 metros, são 5, acho que é 5 quilômetros de caminhada. 5 quilômetros, no meio das pedras, olha aí. Pois é, teve uma que eu fui lá na Chapada, que eu acho que era 9 quilômetros, foi 18 ida e volta, 18 quilômetros, dá uma pernadinha boa. Oi? A pé, foi a aventura que eu voltei carregando 4 mochilas e de chinelinha, a mata. Da próxima vez arruma um coturno. Exatamente, próxima vez eu arrumo um coturno para Cássia. Quero ver descolar o solado. Vamos lá, gente, continuando. A mata condensa prana, energia vital, restabelece a fisiologia orgânica, principalmente a psíquica, fortalece a aura, o campo astral, o eletromagnetismo, a saúde, o mediunismo, olha só, você ir nas matas restabelece até o seu mediunismo, plasmando forças sutis. Olha que bacana, né? A montanha, mesmo procedimento acima, havendo a predominância dos elementos eólicos, o vento. Você já notou quanto vento em cima da serra, gente? É gostoso, não é? Nossa, mas é muito bom. Essa é uma das grandes vantagens lá da chácara. Que lá na chácara venta pra caramba. Tanto que eu enchi a área de sinos do vento. Nossa, a coisa mais gostosa do mundo. Eu fico lá, eu coloquei cada um num tom, e aí cada um dá uma batidinha.
e formam uma verdadeira orquestra. É muito bom mesmo. Aí tem os neuróticos, né, que vai lá e fala assim, não, Daíra, eu não gosto disso aí não, porque lembra aquele filme Twister. Lembra o filme Twister? Eu não gosto disso aí não. E tem os mais neuróticos ainda, que é igual o meu pai, que a primeira coisa que ele faz na hora que ele chegar lá é amarrar. Amarra. Eu falo, gente, eu amo dormir e ouvindo aquele barulhinho do sininho durante a noite. Nossa! Tanto que eu boto a rede debaixo do maior deles. Pois é, exatamente. Lá tem só 4, nos 4 lados. Eu amo. E eu boto a rede, que é onde eu mais gosto de ficar, debaixo dele para dormir. E já teve N vezes que eu amanheci, eu e a Cássia, dormindo na rede lá debaixo desse sininho. E pensa que maravilha, vendo o céu estrelado assim, ó. Oi? Ah, tem o ele de ágata, sim. Né? Cortado as laminazinhas, né? Tem o ele de ágata. Dá um som super bacana, muito bom mesmo. Então, a montanha é muito bom. Sabe, você... Ah, Odair, não tem cachoeira aqui onde eu moro. Ah, aqui não tem uma mata. Ah, aqui não tem mar. Então, não tem pedreira. Então, vai pro alto de uma serra. Tem uma serra indo para Inhumas ali, ó, que quando a gente está indo lá para a chácara, eu passo, eu falo, gente, meu sonho de consumo era construir uma casa no alto daquela serra lá. Não pode. Sabia? É proibido construir no alto de serra. É lei ambiental, proibido. Oi? Programa mostrando a Serra da Cantareira. No ano tem um em cima da serra lá, que chega no ano. Exatamente, mas aquilo ali é porque foi construído antes das leis ambientais. Você sabe, 5 km tem uma vendinha. Quando você avista ela. Pois é, mas antes podia. Lá na Serra de Jaraguá, por exemplo, antes de se tornar uma reserva, tinha construção lá em cima, né? Exatamente. Aí. Essa fazenda do Flash tem uma trilha lá que ela vai para Cavalcante. Tinha as minas de ouro, né? Então tem lá pichação de 1800 e lá vai pedrinha. Olha aí, o povo foi lá e escreveu lá. Escreveu lá. Tem senzala. Olha aí. Nossa, eu imagino a energia nesse lugar, hein? Jesus, tem que fazer uma sessão de descarrego lá. Se eu for, eu vou para Júpiter. Não, se eu for, eu vou para Júpiter. Tá doido. Tem uma fazenda em Minas Gerais, o pessoal fez agora ponto turístico. E um dos passeios lá é que chega na cozinha, e aí até hoje existe lá uma escravizada que foi enterrada com o bebê, porque o dono da fazenda, ela entrou em trabalho de parto num dia de festa e ela acabou falecendo junto com o bebê e tal, e o dono da fazenda pediu para poder enterrar ela dentro da cozinha como para que os outros escravos percebessem que no dia de festa não era dia de morrer. Não era dia de morrer, dia de festa. E aí virou ponto turístico e tal, e eles fazem essa fazenda. Jesus! Cada coisa. Por isso que eu tô falando. Volta, Dino. Vamos lá, gente. Vamos entrar para o item 16, os elementares. Vamos falar dos seres da natureza, os elementares. São os espíritos que estagiam na natureza, em vários aspectos, preparando a sua constituição astral para que lhe seja propiciada e concedida a sua primeira encarnação afeita ao sistema evolutivo do planeta Terra. Olha que bacana, hein? Estagiam espíritos, olha só, em vários aspectos que estão preparando a sua constituição astral, ou seja, preparando o seu agregado espiritual, os seus corpos espirituais, para que ele possa vir a fazer parte, na sua primeira encarnação, afeita ao sistema evolutivo aqui do planeta Terra. Ou seja, ele vai estagiar no reino elemental, para depois estagiar nos reinos físicos do nosso planeta. Parece que falando de
situação que o Chico Xavier passou, ele disse que teve a visão de como funciona toda essa situação elemental no mar. O pessoal fazendo a oferenda e esses seres da água vindo buscar as oferendas. E diz que quando tem esses mega acidentes também, esses seres que estão nessa transição para reencarnar aqui como pessoas que passam por esse estágio, vão resgatar essas pessoas que estão lá no fundo do mar. Exatamente, resgatar os espíritos. Exatamente, é isso aí. Os espíritos, buscar as oferendas que fazem. Exatamente, buscar a energia disso tudo. É isso aí. Agora imagina a vidência do cidadão vendo. O Chico Xavier vendo esse rebu todo, hein? Que fantástico, né? Na verdade, estão agregando ou imantando sobre si, com o auxílio dos técnicos do astral especializados nesse mistério, vários elementos da Mãe Natureza. Assim, iniciam pelos processos de agregação, desde os mais simples aos mais complexos, através da passagem pelo reino mineral, em seus diversos graus evolutivos. Lembra quando a gente estudou lá o reino mineral? Pois é, a gente falou em todos os processos evolutivos do reino mineral. E, inclusive, até o processo de passagem do reino mineral para o vegetal, com a constituição de células em cristais. Que aquelas células ali, aquelas primeiras células ali, criam musgos, criam formas já ligadas à questão do reino vegetal no meio dos cristais. Vocês se lembram? A gente estudou sobre isso. Em processo, em geral, esse processo em geral é feito em zonas subcrostais. Após esse período variável, esses espíritos imantam sobre si os elementos vitais dos vegetais, também obedecendo à escala evolutiva do reino vegetal. Olha que bacana! Passa primeiro pelo reino mineral, depois passa pelo reino vegetal. Passam-se milênios até que o elementar consiga se imantar os elementos vitais do reino animal. Claro, ele vai passar por todos os processos. Daquela graminha a uma sequoia gigante, a um carvalho enorme. Vai passar todos esses processos. Então, são milhares de anos. E também no reino animal, que ele começa seus processos lá nos menores, até chegar nos maiores, nos mais inteligentes, nos mais elaborados, né, biologicamente. Então, o caminho é longo. Quando aí estagiam, vão impregnando-se de experiências e vivências dos vários filos animais, até atingirem os mais complexos. Foi o que eu falei, vai passando por estágios. Nessa fase já tem corpos astrais, embora mal caracterizados e rústicos, como formas básicas já delimitadas. Tem sensibilidade, instinto e todos os demais atributos minero, vegetal, animais. Olha só, juntou todos os atributos dos 3 reinos, mineral, vegetal e animal. Nesse período, 2 etapas podem ser seguidas. A primeira é o estágio em sítios sagrados e elevados da natureza, onde se aperfeiçoarão e darão formas belas e humanas aos seus corpos astrais, ainda rústicos e mal delimitados. E dependendo do estágio evolutivo, estarão em seus corpos astrais, com seus corpos astrais, mais parecidos com o homem pedra ou com o homem árvore. Essas imagens que a gente tem nos contos de fadas. Exatamente. Não. Aí é que tá. Eu tenho uma imagem, eu tenho um vídeo no meu celular que mostra uma câmera que cientistas, biólogos, colocaram numa floresta para poder observar os animais. E flagraram gnomos. Foi um flagra de gnomos. Flagraram gnomos.
E dá para ver na imagem. Os gnomos passando, a câmera, assim, tem várias imagens da câmera, gnominho passando e tudo. Os duendezinho passando. Eu acho que eles quiseram ser vistos, né? Porque Ah, com certeza. Não, porque tem uma hora que chega dois assim e para assim praticamente em frente à câmera. Tá bem de longe, mas estamos aqui, estamos provando. exatamente, é bacana isso aí, né? Olha só, o homem pedra, o homem árvore ou até com o homem animal. Olha aí que fantástico, hein? Eles, em verdade, não são nem do bem e nem do mal. Isso aqui é bem bacana, gente. Eu já falei muito disso aqui, ó. São apenas seres espirituais afetos à órbita gravitacional kármica do planeta que estão aguardando o ajuste definitivo em sua matriz perispirítica, que é o primeiro corpo, que é o astral. Eles evoluíam e passaram à categoria de elementais superiores, que se agregam em 4 classes: os da terra, da água, do ar e do fogo. Eles não têm karma. Exatamente, eles não têm karma. Por isso, eles não têm livre-arbítrio. Ficam presos pelo mundo. Exatamente. Então, são aprisionados pelo ser humano. Então, eles não têm noção de bem e mal. Não existe isso de falar que uma salamandra é do bem ou uma salamandra é do mal. A salamandra, ela faz o que o mago, o que o magista ordena. Aquele que a evoca, ordena. Igual eu falei, se eu evoco uma salamandra para criar um vórtice de vento solar para desintegrar todos os miasmas de uma casa e fazer uma limpeza, ela faz. Se eu evoco uma salamandra para curar uma erisipela numa pessoa, ela faz. Mas, hã? Eu já curei uma verruga no olho da minha cachorra. Exatamente. Poderosíssimas. Da zika. Aí o que acontece? Mas tem aquele magista que ele evoca uma salamandra e ordena que ela cause uma doença de pele numa pessoa, como por exemplo uma psoríase, como fogo selvagem, que, por exemplo, o fogo selvagem, até hoje, os médicos não conseguiram chegar e falar, ó, a causa do fogo selvagem é essa, é isso. Até hoje não conseguiram. Ah, é um mosquito que picou o seu Zé lá na mata, no Cafundó do Judas, há 30 anos atrás. Aí apareceu hoje. Exatamente. Coisa mais. Estava incubado. Aí a imunidade dele abaixou e apareceu. Daí essas pessoas que têm garrafa doente, esses seres assim. Seres presos na bandeira. Olha, eles vão responder. O duende não responde. Que virou tipo uma modinha, os adolescentes tudo queriam comprar. Pois é, mas aquilo ali, sendo um bonequinho, foi feito, colocado na garrafinha, é uma coisa. Apesar que o poder mental da pessoa vai influenciar. A energia que eu proponho para aquilo ali vai interferir, certo? Não há dúvida. Mas não tem o poder que seria realmente o que o magista, o que o bruxo, o que o mago faz, que é realmente fazer o que ela faz. Que ela falou, aprisionar. Aprisiona mesmo. Infelizmente, na minha família tem essa história de uma das fazendas em Piracanjuba. Olha aí. Na porteira tinha um preso lá. Preso lá. Ela era muito farta até um certo tempo. Aí todo mundo começou a morrer com problemas diversos, inclusive câncer forte da família. Olha aí, pra ver. Todos os homens da família morreram com câncer. Olha aí, pra ver, hein? Tanto que o negócio é sério, ou seja, mexe, igual o Xerém falou, não sabe pedir não. Não sabe pedir não. Olha aí, acabou tudo, o patrimônio foi destruído. Pois é, alguém que aprisiona um ser desse com o propósito de enriquecer, de ter prosperidade, de ter fartura e patati patatá. Ótimo, um dia a conta vem. Né? Um dia a conta vem. Passa um melzinho na boca, Uhum. depois aí o trem não vai ser. Exatamente, um dia a conta vem.
Esses elementares não habitam a pedra, nem o vegetal e nem o animal, como muitos querem doutrinar. E a corrente astral de Umbanda doutrina que esses espíritos aurem do mineral, do vegetal, do animal, elementos necessários às suas próprias experiências e necessidades, mas não ficam dormitando na pedra, respirando no ritmo vegetativo dos vegetais, ou que adquirem instinto do animal. Não. Eu os considero, na verdade, como protetores, guardiões desses sítios, guardiões desses reinos, protetores desses reinos, e que inclusive eles aurem dessas energias para fazer cura. Eu já vi elemental retirar a energia das pedras através da runaterapia e utilizar para curar pessoas com pedras, utilizando a energia daqueles minerais ali, sabe? Então, eles fazem isso, eles não estão ali na água, não são a água. Eles utilizam a energia da água para poder fazer o que eles precisam, para o próprio crescimento dele, as suas próprias experiências, as suas próprias necessidades, a sua própria evolução e também para auxiliar nos trabalhos de Umbanda. Para auxiliar nos trabalhos de magia, nos trabalhos de cura. Já teve vez de doutor aqui evocar elemental, para o elemental trazer um unguento de ervas medicinais para colocar num determinado consulente para poder curar uma ferida que a consulente tinha e que essa consulente veio aqui depois da testemunho. Ela falou, minha ferida fechou, tinha 4 anos que eu tinha essa ferida e nada fechava a ferida. Nada. 4 anos com a ferida aberta. Nada fechava. Nenhum tipo de tratamento, nenhum médico, nenhum hospital conseguiu fechar essa ferida. Pois a entidade, utilizando a energia desse unguento trazido por um elemental, foi lá e plasmou um emplastro em cima da ferida. A ferida estava seca em menos de 15 dias. Secou, fechou, cicatrizou. Olha que importante é isso, né? É muito importante. Com seus corpos astrais puros e bem formados, esses elementares estagiam nas matas, nos mares ou nas praias, nas montanhas, rios, cachoeiras, em reinos pré-hominais, antes de encarnarem pela primeira vez na Terra. São da terra os que habitam ou estagiam nos elementos sólidos. São da água os que estagiam no conhecimento dos vários líquidos, inclusive o próprio sangue. Olha só que legal. E também dos elementos sexuais, como o esperma e o sêmen e também até o lubrificante vaginal da mulher. Acreditem, eles utilizam essa energia, é líquido. Nós temos, nosso organismo é 70% líquido. Eles utilizam esse líquido, eles trabalham essa energia. São do ar os que estagiam no conhecimento de processos vitais e expansivos. É muito comum a gente ver o caboclo chamando os elementais através, que são os silfos ou as silfides, né? Através de quê? Do assovio. É muito comum a gente ver o caboclo evocando eles, chamando eles através do assovio. E, inclusive, qual o nome que nós temos? Você estudou Código de Trânsito, não estudou? Vamos lá, volta lá no Cefap, volta lá no batalhão. Quando o policial dá um apitinho assim, ó, pip, qual é o nome desse apito? Pip. Não. É um silvo curto. Sim, atenção. É um silvo curto que significa atenção. Quando dá um silvo longo, ou então vários silvos curtos, pip, 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 pip. Não. Eu estou falando que é o seguinte, é da
é por causa do nome silvo. Sim, é os apitos. O nome silvo, que é do apito, silvo longo, silvo curto, 3 silvos. Cada um tem um significado. Tem um significado, cada um tem um significado, não é? Pois é, o silvo, o nome silvo vem de silfo. O nome silvo vem de silfo. Interessante isso, né? O silvo também se dá aquele som, né, que a cobra emite, é o silvo. Exatamente, que é tipo um apitinho também, né? Pois então, Interessante essa isso. Silfos ou sulfetes? Silfides. Silfides. Assininho? Não, ali é fadinha. Ali é fadinha. Ali é fadinha. A sininho é fadinha. É isso aí. Vamos lá. São do fogo os que ficam sob os senhores dos éteres, senhores das forças sutis, os orixás, que lhes dão forma final em seus corpos astrais. E, inclusive, eu tenho um texto, eu tenho que achar onde que está esse texto, que fala quais são os reis, os reis de cada um desses elementais. Os elementais do fogo tem o seu rei, que é Odin, né? Os elementais da água, que são as ondinas e os ondins, que tem o seu rei. Os elementais do fogo, que são as salamandras, têm o seu rei. Os elementais do ar também têm o seu rei. Eu tenho que achar esse texto, ele está perdido por aí. Eu vou mandar nos grupos de estudos depois. É bem bacana isso aí, né? Observando essa classificação, todos podem ser evocados em favor de benefícios vários, pois são puros e suas auras vitalizarão positivamente as pessoas submetidas às suas vibrações. Olha que bacana! Ao mesmo tempo em que eles mesmos vão adquirindo um karma positivo, olha só, eles vão adquirindo mérito para poderem ajudar. Olha que bacana, né? Eis porque muitas vezes os evocamos em certos trabalhos, como nas oferendas, eles chegam, tomam a ciência do preceito e dos pedidos e vitalizam potentemente a aura das pessoas participantes do trabalho. O elementar superior é conhecedor da natureza e ajuda várias entidades espirituais na manutenção energética de seus aparelhos. Utilizam-se até mesmo dos raios ultravioleta, que queimam larvas de ordem mental, astral e física. Esse ser superior, por alcançar os níveis superiores, já adquiriu um karma ativo em positividade, mas há também os inferiores, que não alcançaram os reinos de aperfeiçoamento em sítios sagrados da natureza, sendo perigosíssimos, em virtude de terem sido usados, viciados, segundo o livre-arbítrio, por irmãos das trevas, magos negros encarnados e desencarnados, aqueles que foram utilizados em trabalhos de magia negra. Olha só que coisa mais absurda, né? Que os usaram para os mais baixos e torpes objetivos. Esses elementares ainda continuam com seus corpos astrais grosseiros e descomunais, formas atormentadas, sem o mínimo requinte da estética. São anômalos em suas formas e muitos com seus mentais hipnotizados se encontram como verdadeiros monstros ou pobres duendes, já com pesados fardos e doloroso karma passivo, negativo, a ser resgatado. Olha aí, gente. O que o uso do ser humano causa? O que a mente humana faz com seres que deveriam estar evoluindo? Isso aí vai atrasando. Assim, porque não foram por vontade deles. Não foi por vontade deles. Eles foram obrigados, né? Mas aprenderam na negatividade em vez da bondade dos outros. Exatamente, exatamente. São esses espíritos elementares inferiores que, em verdade, poderiam ser chamados de súcubos e íncubos, ou seja, os espíritos vampiros, que habitam nas encruzilhadas de ruas, os cemitérios, os locais onde há muita profusão de álcool, matadouros, prostíbulos e etc.
Inclusive motel, gente. Lembra que eu falei do problema de médium ir para o motel? É um perigo, viu? Esses espíritos são sedentos do desejo de encarnar. Querem sentir o sangue, o esperma, o sexo e etc. Aí o perigo de evocá-los sem o devido conhecimento ou outorga. E mesmo aqueles que desconheçam a sua existência, alimentam as encruzilhadas das ruas e os cemitérios com sangues, carnes sangrentas, álcool e outras bebidas alcoólicas. O danado do open bar de esquina, que eu morro de raiva. Vocês não fazem ideia do tanto que eu fico grilado quando eu passo numa esquina, principalmente uma esquina macho, que é aquela que é a cruz certinha, é a perfeita, né? Que eu chego lá, tá aquele open bar na esquina lá. É garrafa de pinga, é garrafa de champanhe, é garrafa de uísque, é carne, é farofa, é um monte de vela, é pano vermelho, é pano preto. As pessoas não fazem a mínima ideia de quem eles estão alimentando ali. Seres negativados. Não, mais cedo ou mais tarde descobre. Com certeza descobre. Depois vem com o cara. Exatamente, olha só. Esses elementares inferiores são fontes constantes de larvas vorazes, que baixam o teor vibratório dos atingidos, causando-lhes transtornos imensuráveis, profundamente danosos ao atingido. Sendo o caso, procure o dirigente do terreiro para as providências de restauração do campo energético afetado. Isso aí já acontece demais, gente. Já teve gente de vir aqui no Seu Mana, que a hora que o consulente chegou lá na sala do doutor, a sala fedeu. A hora que o doutor falou assim, o seu agregado espiritual tá cheio, tá podre, cheio de larvas. Tem que lavar tudo isso aí. Até as meninas que eram assistentes, elas sentiram um mau cheiro. Do tanto que estava forte lá dentro da sala. Fisicamente não tinha nada. Fisicamente ele tinha problemas de saúde, mas assim, nada que trouxesse aquele mau cheiro. Mas o que estava fedendo era essa energia negativada aí, ó. Terrível, terrível. É muito complicado. São esses elementares inferiores que muitos videntes sem orientação, quando veem, dizem serem Exus. Por isso é que lá antigamente, toda vez que alguém via um espírito desengonçado, a Exu, na verdade, eram elementares inferiores ou quiumbas. E isso foi trazido até mesmo para dentro da apometria. Lá no início da apometria, quando se falava em Exu, falava era dessas entidades que eram os quiumbas que ficavam guardando Ebó, era guardião de Ebó. Lá no livro Espírito Matéria, do José Lacerda, tá lá que Exu é guardião de Ebó. E não tem nada a ver. Mas dizem serem Exus, mas esses espíritos não são da natureza. Uns dizem que não têm vida própria, sendo comandados por outras mentes, que são apenas matéria dinamizada, sendo destruídos quando terminam ou deixam de alimentá-los. Já ouviram falar dos elementais sintéticos criados pelas nossas mentes? Elementares sintéticos que nós criamos com as nossas mentes. Nossa mente tem o poder de criar. E se nós estivermos com a nossa mente impregnada com bastante ectoplasma, a gente cria esse tipo de ser. A gente cria formas de pensamento que ficam ao nosso redor 24 horas por dia. Quem é viciado em pornografia é o tempo inteiro criando forma de pensamento ao redor dela. O tempo inteiro forma pensamento de mulher nua, de tudo quanto é tipo de situação. A gente cria aquilo que a gente vibra, que a gente pensa. Então, a gente cria esses elementares sintéticos. O Ramatiz, lá no livro Magia de Redenção, lá ele cita esses elementares sintéticos, viu? Que as pessoas acham que são da natureza. Não são.
Eles são criados pelas mentes das pessoas. E que, inclusive, desaparecem quando deixam de ser alimentados por essas mentes. Só que, vai por mim, antes deles desaparecerem, eles, como estão viciados na energia de quem os mantém, eles roubam a energia dessa pessoa full. É muito duro. Mas, ao contrário, esses elementares são espíritos indestrutíveis, quando não foram criados por mente nenhuma e estagiam na natureza. Olha só, os positivados, os que realmente estagiaram na natureza, aqueles que não foram criados pela mente desequilibrada de um magista, de um bruxo, de um pai de santo de Araque aí, que faz trabalho pago, faz trabalho de amarração, que faz trabalho para destruir a vida das pessoas. Pois é, e quando não é assim, são poderosíssimos e indestrutíveis. Olha que fantástico, hein? Aquela série lá do Sobrenatural. Exatamente. Sobrenatural mostra muito disso, é bacana. Alguns confundem elementais, que são formas pensamento, ou seja, matéria astral plástica, que pode ser transformada e dela fazer-se como se fosse um ser com vida própria. Tá vendo? Olha aí, as formas pensamento, os elementais sintéticos, né? E dela fazer como se fosse um ser com vida própria, não passando de um boneco de matéria astral. Sendo assim, destrutíveis, só existem enquanto for alimentado por correntes de pensamentos, sendo logo a seguir destruído, e seus resquícios queimados pelos lixeiros do astral. Portanto, não confundamos elementais, que são formas pensamento, sem vida própria, com os elementares, que são espíritos no início de sua fase evolutiva. Elementares. Hã? Elementais versus elementares. Os elementais seriam então sintéticos. Os elementais seriam sintéticos, criados pela mente. Elementos mentais. Exatamente. Elementais, elementos mentais. E elementares são os espíritos em seu início de fase evolutiva. Por isso, razão porque são chamados de elementares, básico dentro da hierarquia espiritual planetária. Ou seja, estão ligados aos elementos que são constitutivos do planeta. E são, vamos dizer assim, dentro da hierarquia espiritual planetária, eles são a base da hierarquia espiritual planetária. Quando eu estudei a hierarquia dos iluminados, que estuda sobre a grande fraternidade branca, eu estudei justamente sobre os elementares. Lá nesse livro, Os Portadores da Luz Azul, fala sobre os elementares. Esses elementares atendem a certos sinais da lei de Pemba, bem como a sons básicos da própria natureza. Estes sinais são os da geometria astral. É como se eles se alimentassem vibratoriamente de suas formas. Olha aí, a geometria sagrada dando energia para alimentar os elementares. Olha que poder, hein? Que movimentam certas linhas de força, as quais eles imantam em seus corpos astrais. Esses devem ser combinados e voltados para o ponto cardial adequado, lembrando apenas que o norte relaciona aos elementares da terra, o sul aos elementares do fogo, o leste aos elementares do ar e o oeste aos elementares da água. Olha que bacana, gente! Os elementares superiores se apresentam com forma semelhante à humana, de acordo com a variação de consciência e emoção que produzem mudanças em sua coloração e até mesmo em sua forma. Usam seu corpo astral e, quando necessário, até materializam o seu veículo etéreo. Olha só, por isso que eles aparecem. Eles têm forma humana e aí eles se manifestam. A forma astral, de acordo com a revelação e depoimento de videntes, constitui-se numa aura esférica multicolorida energética. O veículo etérico dessas entidades é que lhes permite um senso de individualidade.
nas épocas de crescimento, germinação, desenvolvimento dos vegetais, a vitalidade e a atividade desses seres aumenta pelo contato maior com o mundo físico. Olha que bacana, tornando-os mais visíveis aos médiuns videntes, quando não se materializam temporariamente, dançando e brincando como seres humanos. Olha aí que bacana, hein? Vejamos, no elemento fogo. Esse elemento e todos os seres que habitam o mesmo representam a maior força possível, uma vez que são a expressão do próprio fogo sagrado, de onde provém as várias chamas atuantes nos universos. A ação qualificadora deste elemento provém das atividades vulcânicas e grandes queimadas. No corpo humano, esse elemento funciona através da temperatura. Dentro do nosso corpo, nós temos o elemento fogo. Expressões emotivas e psíquicas, o fogo da raiva, aquele trem que queima, não é? Dominando as paixões, o ser humano aproxima-se desses seres. Jesus toma conta. Trabalhando com o fogo, temos a salamandra, Jami na Sibéria, Usha na Índia e o boitatá aqui, que é aquela cobra com a cabeça de fogo, né? Aqui no Brasil. Oi? Não. Boitatá é a cobra com a cabeça de fogo. Boitatá. As salamandras que se apresentam como correntes de energia ígnea, tá vendo? É corrente de energia ígnea. Não é a lagartinha, que se precipitam sem se afigurarem como seres humanos. Atuam nas energias ígneas, solar e do fogo em geral. No elemento água, este elemento e os seres que fazem parte dele estão relacionados ao emocional, tendo a função de depurar o corpo específico, ou seja, o astral. No plano físico, são grandes agentes da purificação da atmosfera e principalmente na agricultura. A sua ação qualificadora é demonstrada em enchentes, maremotos e etc. No corpo humano, o elemento líquido representa 70% do seu volume. Livre das fraquezas, através da firmeza, nos aproximamos dos seres das águas. Algo bacana que a gente vê falar, né? A respeito deles trabalharem nas enchentes. Gente, nas tempestades, nas grandes chuvas, que limpam não só a poluição, mas até a psicosfera dos ambientes. Então, as tempestades são fundamentais para manter até o equilíbrio de fungos, bactérias e vírus. Elas são fundamentais para manter esse equilíbrio. A bagunça que está em Dubai, então, está dando trabalho para eles, né? Exatamente. São fundamentais. Eles fizeram bagunça demais lá na terra. Mas isso eu tô falando. Não só, você viu que uma semana antes eles usaram dezenas de drones para poder encher de água as nuvens, agora está tudo alagado. Pois é, olha aí, né? Choveu em um dia, que era para chover em um Que era para chover em um ano. Trabalhando com a água, temos a ondina, ou os ondins, né? Nereida, sereia, Naiade, que é na Grécia, Uiara, mãe d'água, que é aqui no Brasil, né? As sereias que ficam perto dos oceanos, rios e lagos, de forma graciosa e energética. Nas cachoeiras estão as ondinas, que muito ajudam nos trabalhos de purificação utilizados pela Umbanda nas cachoeiras. No elemento terra, esse elemento e seus dinamizadores trabalham para que a humanidade tenha corpos perfeitos. Olha aí que fantástico, né? Por isso que fala, né, que do pó veio, para o pó voltará, né? E possam desenvolver as suas atividades espirituais a nível cósmico. A ação qualificadora destes seres é representada por vulcões e terremotos. Olha aí que fantástico, hein? No nosso corpo, este elemento é representado pelos sais minerais, os vários minérios que tem no nosso organismo. Nosso organismo, gente, nosso cérebro tem até lítio. É lotado de minérios, né? Sais minerais. Livres da ganância, nos aproximamos dos seres da terra.
Trabalhando com a terra, temos o gnomo, o duende, a fada, a dríade, o elfo, o pan, a flor do campo, o curupira aqui e o saci. Nas florestas, temos as dríades, ligadas ao campo vibratório de Oxóssi. Possuem cabelos compridos e luminosos, são de rara beleza e trabalham diretamente nas árvores. Os gnomos das árvores trabalham dentro do duplo etérico das mesmas. As fadas manipulam a clorofila das plantas, estabelecendo a multiplicidade dos matizes e fragrância das flores, formando as pétalas e os brotos. Então, estão associados à vida das células, da relva e de outras plantas. Os duendes que cuidam da sua fecundidade, das pedras e metais preciosos e semipreciosos. No elemento ar, esse elemento e seus dinamizadores são de extrema importância para a manutenção da vida no plano físico. Sem o ar, o ser humano não pode sobreviver. A atividade benéfica dos seres do ar é sentida na brisa, no impulso dos barcos, navios e aviões. A sua atividade qualificadora está nos furacões, ciclones e tempestades. Aí a gente vê, né? Ventou, relampejou e trovejou, é Yansan que vem chegando, trazendo todo o seu amor. E os elementares do ar vindo na vibração de Yansan, que é o orixá dos ventos e tempestades. Agora está começando a embaralhar as mentes tudo, porque Monteiro Lobato já botou isso tudo no papel, né? Sim, porque isso aí faz parte do folclore. É folclore. Faz parte do folclore. Exatamente. Exatamente, né? No corpo do homem, o ar está na respiração, no elemento divino. Com a constância, o homem aproxima-se dos seres do ar. Trabalhando com o ar, temos o Silfo, a Silfide, a Íris na Grécia, Indra na Índia, Bórea na Grécia, os Silfos que estão sob a regência de Oxalá, como as fadas, se apresentam com asas, movimentando-se com extrema rapidez. Olha que fantástico isso, gente. Legal, né? Gente, aula que vem falaremos das essências sagradas. Vamos terminar por aqui, né? Foi um conteúdo muito bacana hoje, não foi? Trouxemos muita informação, muita gente anotando, eu vi muita gente anotando, e isso eu adoro quando eu vejo o pessoal participando assim, anotando, fazendo referências, porque é muito importante. Agradeço a todos pela presença de vocês e vamos encerrar com a nossa oraçãozinha. Vamos lá então. Pai Celestial, Senhor de infinita bondade e misericórdia, é com grande gratidão no coração, ó Pai, que estamos jubilosos neste momento para agradecer-te pela oportunidade que tivemos de ter tanto aprendizado, de ter tanta informação como foi no dia de hoje. Agradecemos, ó Pai, pela presença de cada um dos irmãos que participaram desta aula. E em nome do Teu Filho amado, nosso Mestre Jesus, pedimos a Tua permissão para que possamos encerrar a nossa aula da noite de hoje, orando a oração que Ele mesmo nos ensinou e fechando com chave de ouro com a Ave Maria, em homenagem à nossa Mãe Santíssima. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de toda a prática do mal, pois a Ti pertence o poder, o reino e a glória para todo o sempre. Que assim seja e assim é. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja e assim é. Muita, muita gratidão a todos e namastê. Muito obrigado.